eu tenho fixado a minha atividade doutrinária, claro que dentro do Evangelho de Jesus. Não há outra saída, não há outra expectativa. E a abordagem de Kardec dentro do Evangelho, ela quer não modificar o Evangelho que está lá na Bíblia, o Evangelho do Novo Testamento, mas dar seguimento, dar sequência, dar uma interpretação racional e dar uma interpretação altamente construtiva para que a gente entenda o Evangelho que está lá na Bíblia, né, transportado para aqui, para o Espiritismo, com a versão de Kardec e as mensagens belíssimas que ele traz para nós, a partir de tudo que se é mostrado a partir daí. Eu tenho aqui um tema, que vocês estão vendo ali, o tema é eletrizante por si mesmo, né? E nós temos trabalhado a questão do perdão nos últimos quase 2 anos, praticamente, nos últimos 2 anos, nós temos trabalhado a questão do perdão, que é o 70 vezes 7 vezes. E dentro desse tema do perdão, a gente usa aí uma abordagem dentro da psicologia para poder trazer o contexto do Espiritismo dentro da questão do perdão numa visão bastante clara, para mostrar que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós vivemos abordagens na nossa vida, momentos de dificuldades e, acima de tudo, situações adversas que nós não desejaríamos nunca, e elas ocorrem na hora que a gente nem imagina, que menos imagina, e que elas ocorrem. E os grandes problemas, eu digo para vocês, estão dentro de casa, estão dentro do contexto familiar, estão dentro da estrutura da nossa residência, ou dos familiares mais próximos, familiares até um pouco mais distantes, quando vivem em outras cidades, por exemplo, mas sempre tem aquele grande problema. Então, um tema como esse, ele é conflitante a partir do momento em que a gente busca entender uma dificuldade latente, real, crescente e recorrente, porque ela está conosco todo dia. Eu pergunto, quem de nós aqui nunca viveu uma tensão e nunca viveu um conflito? Em qualquer momento da sua vida. Eu acho que todos nós. Né? E aqui nós temos um quadro que ilustra você que é responsável, não é você. Então, ao cruzar os dedos um para o outro, no processo de acusação, no processo em que um acusa o outro, em que um diz que o outro é que é o responsável pelo conflito que gerou uma tensão e que gerou um desentendimento, criou-se uma animosidade. E, segundo a psicologia, essa animosidade ela vai fazer uma dificuldade maior, porque criou-se um momento de dissensão, de desarmonia, isso pode gerar uma inimizade. Lá na frente gera uma inconsequência muito grande da lei da afinidade, cria-se uma inimizade e lá na frente, muito longe lá na frente, teremos que fazer a prática do perdão. Alguém vai ter que fazer os 70 vezes 7, que está lá no Evangelho, que é um dos pontos mais importantes. Eu conversava com um amigo meu lá do Espírito Santo, eu também moro no Espírito Santo também, 3 meses por ano. Moro aqui, fora Pequeri, e lá no Espírito Santo, na cidade de Piúma. Nós vamos para lá agora dia 20 de dezembro, e nós ficamos lá mais ou menos 3 meses. O pessoal fala, você fica 3 meses na praia. Sim, a gente vai na praia de vez em quando, mas à noite nos centros. Nós temos muita dificuldade também lá. A cidade do Espírito Santo tem muitas dificuldades também. São 1 centro no máximo, às vezes 1 ou 2 centros em uma cidade. Em cidades maiores tem mais centros. Então a gente faz aquela demanda de correr para todo lado, leva a nossa palavra, o nosso trabalho, para poder ajudar também e fazer com que o nosso trabalho fique lá, né? Demonstrado a partir da doutrina espírita, da experiência que se tem. É uma coisa muito importante. Eu sempre trabalho isso aqui, em qualquer lugar que eu estiver, estou falando desses assuntos ligados ao perdão. Né? E aí vem, agora vamos tirar o quadro aqui para ver se vem. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é uma das mais importantes situações em que o Evangelho de Jesus nos mostra uma realidade pulsante. Veja bem,
Ali eu foco as causas atuais das aflições, que é o item 4. E o item 4, nesse capítulo, gente, ele diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outra na vida fora dela. Basta ver então esse detalhe. Depois, se vocês quiserem chegar em casa, dê uma olhadinha, anotem, revejam esse capítulo, ele é muito interessante, porque a colocação de Kardec aqui, ela é para orientar a gente e dar um suporte para poder você saber lidar com a dificuldade. E ela vai aparecer. Então, a causa atual das aflições, ela atinge quase todo mundo. Eu não estou nem colocando aqui a questão do conflito da nossa questão do conflito só no nosso lado de casa, aqui em coisa não, na nossa vida diária, aqui na cidade, etc. Eu estou falando dos grandes conflitos mundiais. Nós temos duas grandes guerras hoje no mundo. Lá em Israel e a outra lá na Ucrânia, na parte norte da Europa. A troco de quê? Bombardeio, é muita coisa, uma coisa terrível. Nem imagina o que seja isso. Não é o que Jesus pediu. Não é o que está dentro da lógica do Evangelho. Não é, nunca, não seria isso nunca. Né? E é o que está acontecendo. Mas vamos lá. Conceituando a palavra tensão. Tensão tem aquela tensão ali, alta tensão no poste. Você vai ali fora, você vê o poste, aquela parte mais alta, é alta tensão que passa ali. Né? É um negócio perigosíssimo, mas é o que mantém acesa todas essas luzes, as fábricas, as lojas, as entidades, a alta tensão passa ali. E nós precisamos da energia elétrica, está aqui presente. Né? Então vejam só, é o estado de desconforto causado ao corpo por estímulos externos, provocados por fatores emocionais. Aí trabalha essa questão da psicologia. Os fatores emocionais são o quê? São aqueles que nos fazem mexer com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa individualidade e nos faz às vezes ficar preocupados porque será que o fulano está sabendo disso? Será que o fulano está gostando disso? Será que eu estou criando dificuldades para mim e para os outros? Isso não importa. Eu tenho que importar comigo, claro, em fazer o bem e ajudar aquele que precisa, que está passando por dificuldades. Mas aqui vem o grande detalhe. Como o estresse, a ansiedade ou desajuste ocorridos em relação a alguém, em algum lugar, com alguma coisa. Então todos nós passamos por um processo de tensão, seja ele qual for. Em algum momento cria-se uma questão que a gente trabalha muito aqui, a questão do estresse e da ansiedade. Né? Eu tenho aqui uma anotaçãozinha pequenininha que fala sobre isso. Vamos colocar primeiro a depressão. Eu não coloquei depressão aqui para não deixar um negócio muito pesado. A depressão é o excesso de passado. O excesso de passado cria a depressão. Por que eu não fiz isso? Por que eu estou arrependido? Por que eu não tive aquele momento, aquela coisa? O estresse, ou estresse, né, como está aqui, né, é o excesso de presente. Excesso, coisa demais. Excesso de presente. E a ansiedade, o excesso de futuro. O que virá a ser ainda. Então, quando eu trabalho muito essas coisas, quando a gente se envolve muito com essas coisas, o que acontece? A gente, então, vai ter uma tensão. Isso vai desajustar o nosso coração, vai desajustar a nossa maneira de viver, vai nos deixar cambaleantes, vai nos deixar até com algum desajuste e vai nos desarmonizar espiritualmente. Eu preciso de ter harmonia diária para aguentar uma vida difícil como essa. Aí eu volto para dentro de casa. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem de nós aqui não tem um parente difícil em casa? Levante o dedo. Eu já escondi os meus 10 dedos. Vocês entenderam a pergunta? Quem não tem um parente difícil, levante o dedo. Todos nós temos, ninguém vai levantar o dedo. A outra pergunta, quem não é um parente difícil entre nós aqui, para aqueles parentes que estão lá na nossa casa, no nosso ciclo familiar?
nós também podemos ser pessoas difíceis. E às vezes somos, e não percebemos isso. E criamos tensão, criamos desajuste, criamos estresse, criamos toda aquela situação ali em relação a alguém, alguma coisa, em algum lugar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu acho interessante nisso aqui? Os estímulos externos provocam fatores emocionais e desajustam a gente. Por isso que eu insisto no culto do lar. Todo mundo aqui faz, né? Todo mundo aqui sabe como é que é. É o melhor dia. Que vocês não façam na quarta-feira à noite, que é o horário que vocês têm que estar aqui, que é um horário gostoso de estar aqui. Mas um dia, por exemplo, uma terça-feira, uma quinta, que vocês não têm uma obrigação desse nível aqui, que é aqui, vocês então procurem reunir um olhado, ou domingo, sábado à tarde. Lá na casa do Pacini era domingo à tarde. Eu fui várias vezes ali, que eu morava perto dele lá. Vocês conheceram o Pacini, né? Nosso grande amigo, né? Também desencarnado. O Pacini fazia aquele culto e a casa dele enchia de gente. Porque a casa do Pacini era aquela, ele recebia todo mundo, depois tinha ali um lanchezinho, tinha uma água fluida, todo mundo participava. E era o culto do lar que dava o suporte para a gente aguentar a semana até a semana seguinte. Então, a questão do culto do lar é importante, é imprescindível para que o equilíbrio da nossa casa esteja em harmonia, esteja positivamente pronta para entender a tensão e o conflito. Certo? Então nós vamos agora para frente. Então o que é o conflito? A senhora que chegar depois, o nosso tema é tensão e conflito. Um tema importantíssimo. Nós estamos aqui avaliando os conflitos agora. São situações em que há divergência entre duas ou mais pessoas. Opa! Divergência entre duas ou mais pessoas. E o que acontece? Gerando um clima desagradável. Claro. Deu desentendimento. Esse desentendimento, minha gente, dá às vezes não só dentro de casa, mais frequência dentro de casa. Mas você vai ali no supermercado ali, chega lá, você vai passar um negócio, uma coisa qualquer, a moça vai só lendo o código de barra ali, vai registrando na máquina, na hora de pagar dá um problema, dá uma coisa, sem querer você discute com a pessoa, você fala uma palavra, vai na farmácia a mesma coisa, vai no banco a mesma coisa, enfim, onde você está, no trânsito, então eu nem gosto de falar. Eu dirijo aqui em Juiz de Fora agora com medo. Fui aqui a vida inteira, morei aqui. Agora a gente mora numa cidade pequenininha, né? Então a gente já está, você para o carro em qualquer lugar, não tem perigo, deixa o carro com a janela aberta com a chave na ignição. Mas aqui você não pode, aqui já mudou, a cidade grande. Isso aqui é uma cidade de 600 mil habitantes, não é brincadeira. Então você está no trânsito, tem que estar olhando com os retrovisores ali, aquela tensão, porque dá um problema sem querer, o cara buzina e fala umas palavrinhas não muito agradáveis, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não posso deixar o meu equilíbrio emocional cair no chão. Eu tenho que estar sempre preparado com a força do amor, com a força do Evangelho e a paz dentro de mim. É o que eu mais preciso. É ou não é? Né? Então vamos lá. Isto poderá se estender e gerar mais dificuldades e desentendimentos, com os resultados de descontroles incontroláveis. Isso aqui na língua portuguesa ficaria quase com um cacófato, né? Quase com uma redundância de palavras mais ou menos iguais. Descontrole incontrolável, eu coloquei de propósito isso aqui. Por que descontrole? Descontrole é quando perde-se o controle. Incontrolável é quando não se consegue controlar mesmo e fica difícil de recuperar depois. Essa é a situação do conflito. E o conflito aqui agora eu levo lá para a guerra grande, né? Lá para a guerra, para os países, um país começa a brigar com o outro, aí põe o exército tá do lado, para falar, tá, eu estou aqui. Então, essas coisas, gente, que são muito perigosas. E esses conflitos estão aí nas empresas, estão no dia a dia, na concorrência das empresas, na concorrência das indústrias e por aí afora. Então, se eu não estiver preparado para o bem, com o Evangelho na mão e o Evangelho no coração, eu vou ter problemas, vou ter, né? Vamos lá. Introduzindo aqui o assunto. É comum na maioria dos seres encarnados, como nós, existir algum tipo de tensão em alguns momentos ou conflito. É comum, gente. Não vão dizer que eu vou viver uma vida santa assim. Vocês acham que o Chico Xavier tinha uma vida tranquila? Não. Uma vez eu conversei com um rapaz que morou lá com ele, que trabalhou lá, que ajudava a fazer a segurança dele, e num dado momento ajudava até a levar ele para o banheiro, ajudar ele a vestir a roupa. O Chico já estava bem devagarzinho. Ele falou, o Chico era uma pessoa muito atormentada.
pela família. Muitos familiares no início não aceitaram aquele momento do Chico ser aquele homem desprendido, bom. Ele pegava o pagamento dele do Ministério da Agricultura, que ele era datilógrafo na época, né? Lá na Fazenda Modelo. O dinheiro ele entregava assim para a irmã mais velha, ela administrava toda a família. O Chico ficava, falava o nome dela. Você pode me dar 5 cruzeiros para mim comprar? Estou precisando comprar uma camisa. Não, Chico, pode deixar que depois eu arrumo uma camisa aí e te dou para você. Então o Chico viveu muita coisa, ele segurava aquilo tudo com amor, com paz, né? Ele viveu tudo aquilo ali. Essa dificuldade ela leva a um desajuste do coração e o açoite da alma. O que é desajuste do coração? A gente fica agitado. Tanto no coração, na parte cardíaca, como na parte emocional. E cria-se uma dificuldade muito grande e pode causar problemas. E o que é aqui açoite da alma? O açoite da alma é quando a alma da gente, ela é como se fosse açoitada mesmo, aquela, como é que chama? Uma correia assim que bate na gente, um açoite mesmo, porque você leva aquele baque. E você não sabe o que fazer. E cria-se uma inimizade. Aí eu pergunto, quem aqui nos últimos tempos não teve uma inimizade sem que você tenha provocado? Provocado pelo outro, pela outra pessoa. Aquela pessoa está lembrada? Não tiveram aí algum tempo atrás um problemazinho? Uma coisinha à toa, pequenininha, que nos deixou preocupados, nos deixou tristes, nos deixou, às vezes, até amargurados. O Zé Raul Teixeira fala isso. Vamos evitar guardar essas coisas, evitar de deixar lixo dentro da gente. Você está carregando lixo. Eu não perdoo. Fulano fez comigo uma vez, nunca mais eu quero olhar para ele. Se ele vier ali na calçada, eu estou vindo também, eu dizia assim para o outro lado e sai fora. E sai fora, não quero nem olhar para ele, quer dizer, para ele ou para ela. Isso acontece. Por quê? Né? Até uma frase aqui que fala assim, num instante, o planeta Terra convoca o ser humano, que somos nós, a ser humano. Invoca o ser humano a ser humano. Voltar a ser humano de novo. A gente hoje está muito preocupado, gente, com um negócio que tem aqui, que não está ali não, está ali dentro da pasta, eu até escondo. O celular. O pessoal fica com o celular o dia inteiro e olha para cá e para lá, e aí o celular toma conta. Antigamente você sentava numa sala para conversar. Eu lembro antigamente lá na cidade pequena, eu fui criado lá um tempo, depois eu morei e vim para aqui, para estudar, fazer a vida aqui. As comadres sentavam na beirada da casa, assim, com as cadeiras de tarde, para tomar um sol, para tomar uma fresquinha. Aí uma trazia um suco, trazia um negócio. Então elas viam elas conversando e os moleques brincando na rua, jogando bola, bolinha de pica. Era vida boa que a gente... Hoje você chega numa casa, tem 6 pessoas, tem 6 celulares ligados, cada um assim, ó. Ô fulano, tudo bom? Tá. Vamos fazer aquele negócio hoje? Vamos fazer aquela receita logo para o jantar? Vão. Então isso perde o contato. A alegria do contato, a terapia do abraço, ela se perde. Todo mundo com o negocinho na mão, né? Onde pouco isso aqui saiu o celular, todo mundo assim, ó. E é problemático isso, né? Em virtude das provas e expiações a que estamos sujeitos, todos nós, seres humanos encarnados na Terra. Todos nós estamos envolvidos com o resultado imediato do passado. É claro. O nosso passado está aí cobrando da gente, né? Vítimas das circunstâncias mórbidas que nos levaram a falir. As falências do passado estão sendo construídas hoje, reconstruídas e reedificadas para poder a gente melhorar. É importante que eu saia dessa terra, sair daqui a uns tempos, quando for o momento certo, e levar uma bagagem melhor. Não aquela bagagem de continuar a mesma coisa. Eu tenho que evoluir. É necessário que eu evolua. Não importa como, eu tenho que evoluir. Então, não importar muito com as coisas pequenas. Não ficar ligando muito para aquelas coisinhas. Fecha a porta, apaga a luz, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Isso desgasta a pessoa. E quando acontecer muito isso, fala assim, dá licença, eu vou ali dar uma voltinha na rua. Ou se não, faz o que o Chico ensinou. Vocês conhecem a água da paz? O Chico falou, quando o negócio começar a apertar, você vai lá no filtro, naquela época era no filtro, né? Pega a água, ó.
Passou? Passou. Quando o negócio começar a esquentar, enche a boca d'água e deixa a língua mergulhada ali. Enquanto a língua está ali nadando, não vai haver problema. Né? Desenvolvimento. Como sabemos, a maior crise que enfrentamos dentro e fora de nós é a crise moral. Claro. Ela é capaz de atingir os mais diferentes níveis evolutivos do homem de hoje. Diante, então, da gravidade da hora presente, nós vivemos as crises econômica, política e social. Todas estão entrosadas, não é? Mas a mais importante é aquela lá, a crise moral, porque ela envolve essas três. E aqui vem, vemos que todas elas têm desafiado a tudo e a todos. É verdade. Aí a pessoa fica brava lá, a conta da luz vai subir. Não sei o que, eu fui no supermercado, o pacote de arroz subiu, não sei o que. É claro que isso aí faz parte da vida, nós estamos aqui no mundo, a gente tem que passar por isso mesmo, né? Passar por isso aí, mas que isso aí não seja o motivo da minha desdita, não seja o motivo da minha preocupação. Claro que eu vou preocupar, que eu pago imposto, que eu compro, eu vou no Bahamas ali, vou ali no supermercado, vou no açougue e tal, etc. Eu vou fazer as compras, tudo bem, está ótimo. Está caro, está pesado e tudo. Mas isso vai me deixar triste? Não. Por isso que eu falo, o culto do lar é a nossa imunidade semanal para aguentar a outra semana. E diariamente, quando você levantar, faça a sua prece. Ou à noite, quando for se deitar, agora se recolher, faça também sua prece. Agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que você fez, por tudo que você viveu. Não é bom, importante isso, você viver isso? Não é? Quantas pessoas dariam tudo para estar no seu lugar, no nosso lugar? Você para aqui, eu parei 2 vezes no sinal aqui. Chega ali o rapaz, uma senhora, com aquela mão suja. Me dá aí uma moedinha. Aí, se às vezes tem, se não tem. Se tem, dá. Não abre mão, não segura não. É claro que tem uns cuidados hoje, é perigoso, tudo. Mas dá. Pouco tempo eu tinha na padaria lá em São Mateus, comprado lá um pãozinho, lá um negócio lá. E a dona pediu, eu não comi nada hoje. Eu peguei o saquinho de pão, dei ela, falei, o que eu vou fazer? Eu vou dar a volta lá e comprar de novo. Ela está precisando mais do que eu, infelizmente. É a realidade. Mas eu fiquei tão feliz de poder fazer aquilo ali. É uma coisa simples, não me custou nada, custou mais um pouquinho de uma volta. Mas a pessoa riu, o sorriso da pessoa valeu qualquer negócio. Isso a gente pode fazer. Coisa simples, né? Essas crises são geradoras das insatisfações e fermentações sociais atuais. É verdade. As pessoas estão desajustadas, estão nervosas, os consultórios dos nossos amigos psicólogos aí estão cheios, psiquiatras mais ainda, né? A pessoa, você está falando que a pessoa está uma pilha, a pessoa está nervosa, você falou, fulano, entra no ônibus e dá uma esbarradinha numa pessoa, aquele ônibus cheio. De vez em quando eu ando de ônibus para ver como é que está. Eu vejo, deixo o carro mais em casa, lá que a gente mora num lugar lá que dá para ir no centro mais a pé. Eu gosto, eu estou precisando de fazer esses exercícios, né? Aí você entra no ônibus, a pessoa te esbarra, o ônibus dá uma viradinha assim, você esbarra numa pessoa, meu Deus, só Deus é que sabe. Eu tive uma época que eu trabalhava no banco também, e trabalhava em São Paulo, ficou um pouco tempo lá. Você entra no metrô essa hora assim, 7 horas da noite, 8 horas. Você não entra no metrô, você é entrado, que é uma palavra que nem existe na língua portuguesa. Você está ali na plataforma ali, você faz assim, quase que você volita, seu pé sai até do chão. Aquele povo te empurra assim, você entra para dentro do metrô. Aí um te pisa no pé, te dá uma sacolada de sacolinha, né, de compra do supermercado e tal, você fala, muito obrigado, ótimo, é ótimo. Será que a gente fala isso? Às vezes não. Né? Então, essa é a sociedade que eu tenho aí. Esse é o momento que eu vivo. É a realidade que nós estamos mergulhados. Por isso que eu estou trazendo um tema tão importante quanto esse. Com certeza são as causadoras imediatas do desentendimento entre a tradição e o novo, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é justo e o que é injusto.
São os grandes dramas mundiais que estão aqui. Não é só no Brasil, não. Aqui, no Brasil, aqui, no mundo em todo. Você vê aí nas viagens, passa na frente de uma pessoa, tenta fazer alguma informação, tenta fazer alguma coisa que às vezes foge da normalidade e que você precisa. Uma coisa extra que é necessário. Você é açoitado pelo mundo. Isso causa conflito, causa tensão, causa dificuldade e gera até dificuldades. Mas para isso é que tem o Evangelho de Jesus. O Evangelho é muito claro. O Evangelho fala aqui, nesse capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, e o nosso ponto mais importante está aqui. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? O Kardec previu tudo isso, né, gente? E é verdade. O que é que então o que acontece? São fenômenos que ocorrem no enfrentamento de nosso dia a dia. Como é que é o nosso dia a dia? Difícil. Por isso que eu tenho que sair de manhã, como diz um amigo, não, a senhora lá na roça, falar comigo. Você tem que sair de casa, meu filho, rezado. Falei, o que é isso, dona Francisca? Rezado, você tem que rezar primeiro para sair de casa. Né? Então você faz a sua prece, chega lá e fala, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso vencer o meu dia. Eu não quero problema para ninguém, comigo, para ninguém, nem comigo, para ninguém, nem de ninguém para comigo. Eu preciso vencer o meu dia. Eu quero manter o meu dia em equilíbrio. Eu preciso manter a minha paz. Né? O Gandhi falava, não existem caminhos para a paz. A paz é o caminho. A melhor coisa que você pode fazer quando alguém te manda uma mensagem lá no aplicativo é saúde e paz, é o que eu mando sempre. Saúde que eu tenho que ter, porque eu já passei por tanta dúvida, tantas lutas. Né? Não vou nem falar que vocês vão assustar. Eu falei, esse cara é um robô que está aí. Não era para estar aqui mais, mas estão aí. A espiritualidade me deu mais uma moratória, mais um tempo. E eu estou agradecendo para poder continuar o trabalho. Né? São pressões no ambiente familiar, nas oficinas de trabalho, no ambiente social, comunitário e institucional, no ambiente da política, no ambiente da sociedade organizada, das autoridades e por aí fora. Isso tudo vai acontecer. Né? Agora, esse fenômeno ocorre no enfrentamento do dia a dia. Então, o nosso dia a dia tem que rezar, tem que pedir, igual a dona Francisca falava lá, sai de casa rezado, meu filho. É muito importante isso. Desenvolvendo ainda, neste particular, certamente estão inseridas as tensões e os conflitos. Fazem parte da nossa vida. Né? Entre as pessoas que vivem em estado de inadequação. O que é inadequação? São pessoas que não se adequaram ainda à nova sociedade. Estamos numa nova sociedade hoje. O Divaldo esteve aqui pouco tempo, na última vez que ele veio aqui na casa da Sueli, já desencarnou a nossa Sueli, que tinha um centro. O centro é logo aqui pertinho. Maravilhosa a Sueli também, né? Grande companheira. E ele falou assim, quando você chega numa casa agora, o Divaldo ficava em muitas casas, ele ia dormir nas casas. Não dava para ficar em hotel, ele vinha com aquela dificuldade toda. Ele falou, quando chega numa casa, você pergunta, como é que vai a dona fulano, o seu fulano? Porque às vezes não estão mais ali. Ele fala, como vão todos? Acabou, ponto, acabou. Faz a saudação a todos da casa, estamos numa nova sociedade. A família que tinha 50 anos atrás, lá na minha casa, lá na roça, lá quando eu morava, o meu avô chamava os netos e falava assim, passa um por um. Faz fila, tem que pedir benção ao vovô. Pedir benção e beijar a mão do vovô. O negócio não era brincadeira, não. Ele era um velho espírito, um velho muito forte, né? Um senhor muito forte. Era relojoeiro, trabalhava na estrada de ferro. Ele tinha aquela família grande, 15 filhos. E os filhos todos, minha mãe era a segunda mais velha. E a gente tinha que obedecer o vovô, tomar benção ao vovô. Tinha que falar assim, senhor, quando chegava, a minha avó lhe falava assim, maninha, o almoço está pronto? Ela falou, não, espera um pouquinho, neném. Neném era o nome dele, Temístico era o nome dele. Era muito amigo do Sr. Zé Brum, que é o avô do Biratã, o doutor Biratã, que vocês conhecem, uma pessoa maravilhosa também. Nosso conterrâneo de lá também, a família. O que acontecia? Daqui a 10 minutos o almoço está pronto. Então, todo mundo tinha que sentar na mesa, fazia oração, fazia um Pai Nosso, e se aumentava. Acabava, cada um ia lavar o seu prato. E agradecer por ter o alimento na mesa.
Olha, gente, eles são 50 e poucos anos atrás. Hoje é diferente. Eu não vou nem falar que vocês sabem como é que é, né? É a nossa vida que a gente tem hoje. Inadequação em relação ao outro, tanto no campo comportamental e psicológico, como no campo afetivo e espiritual. Então, em todas as situações, há uma mudança de comportamento. E nós temos que adequar a essa nova realidade. Todos esses esquemas de descontrole são os responsáveis pela linha de desequilíbrio e desarmonia, insensatez e confrontos vividos no planeta Terra. Então, nós temos aí até agora só dificuldades. Vocês estão muito tensos, né? O pessoal fica todo mundo assustado porque eu estou mostrando a verdade. Isso aqui é um trabalho de pesquisa muito bem feito, que a gente trabalha os problemas. Aí vem aquilo que eu falei com vocês. A depressão é excesso de passado, o estresse é excesso de presente e a ansiedade é excesso de futuro. Isso aí acontece com a gente hoje, na nova sociedade que estamos aí. As novelas mostram isso. Os filmes mostram isso aí e por aí afora, né? Mas que isso aqui não seja preocupação para mim. É uma coisa que existe, sim, mas não vai acabar com a minha vida. Agora aqui tem um quadro. Esse quadro, dê uma olhadinha nesse quadro, enquanto eu tomo mais um pouquinho dessa água, que ela está fluidificada já, viu, gente? Essa água está maravilhosa. O que é que vocês acham ali? Nós falamos no início aqui da questão do perdão, né? Então vamos lá. Nós temos aqui a tensão e conflito, temos inicialmente a sintonia do endividamento. Não vamos olhar para lá não, vamos esquecer o quadro lá. O que acontece? A lei de Deus está aqui, existe o ofensor e o ofendido. Um está em conflito com o outro. Se continuar esse ciclo que aqui está, se ninguém perdoar, se ninguém usar ali os 7 vezes 70 vezes 7, se um dos dois permanecer mexeu comigo, não mexe de novo, mexeu comigo, vai levar. É o que a vida fala aí, de um modo geral, né? Vai continuar a sintonia do endividamento e o ciclo vicioso permanece. Se amanhã desencarna nessas condições, leva para o lado de lá o problema em si. Lá no mundo espiritual, chegando lá, vai ter outro drama. O espírito fala, meu amigo, você deixou lá um rabo de foguete, lá, um galho lá. Deixou uma promissória para pagar lá no banco, né? Seria mais ou menos isso. Você não pagou aquela promissória. Então nós vamos pensar, quando o outro chegar, nós vamos tentar reajustar aqui no mundo espiritual para que haja um renascimento futuro e vocês se livrem desse problema. É a tensão e conflito que causou isso, né? Aí nós vamos então a uma saída, né, diferente. Esse símbolo aqui em matemática é diferente, né? A lei, o ofensor e um dos dois, talvez o ofendido, tentou a reconciliação. Está lá embaixo. Estão vendo lá a reconciliação? No momento em que houve a reconciliação, acabou o ciclo da dor, da falta de perdão, do ódio, do ressentimento e de outras coisas mais. E criou-se a sintonia da libertação. É isso que nós queremos. É isso que o Evangelho quer. É isso que nós temos aqui, que é a questão do perdão. E a partir daqui, quando se criou a reconciliação, criou-se um alívio dentro daquele que reconciliou, daquele que perdoou. Um dos dois teve que ceder, não é? E quando a gente cede, tem uma coisa importante, uma reflexão aqui muito importante, que diz assim, quando chega na reconciliação, criou-se a noção do perdão. O perdão é um ato de libertação pessoal. Perdoar é jamais ter que guardar rancor. Jamais ter que guardar rancor. E também o ódio. É soltar-se das correntes do passado, sem carregar mágoas ou ressentimentos que pesam em nossa alma. Vamos, minha gente, quando desencarnar e voltar para o lado de lá, não levar nada disso. Levar o bem que fizemos, levar o amor que conseguimos transmitir, levar a paz,
Levar quando você vê uma pessoa caída na rua, nunca fazer assim, rejeitando-a, mas fazer assim, buscando levantar aquela pessoa. Não é? É um momento diferente. Levante o caído, aquele que está na rua caído, deitado num cobertor sujo, está ali. É uma dificuldade, o cachorrinho está perto, a maioria desses tem um cachorrinho que fica perto ali, é o grande amigo dele. Tentar levar alguma coisa para essa pessoa, tentar conversar, dialogar com calma, com paciência. Né? Isso é muito importante. E aqui, a falta do perdão impede a gente de seguir em frente, rumo à nossa evolução espiritual. O primeiro a perdoar é o mais forte. Aqui, ó. O primeiro a perdoar é o mais forte, que ele buscou a reconciliação. O primeiro a deixar para lá e esquecer é o mais feliz. É o mais feliz. E também aquele que está de acordo com o amor do Cristo em sua plenitude, o perdoar 70 vezes, 7 vezes, é a regra máxima do Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, o que acontece? É um momento muito importante, muito sério. E aqui é a terapêutica espírita, a solução para nós. A solução para você é resolver o problema. Quais seriam então os remédios que a doutrina espírita poderá oferecer para a solução e minimização, controle e equacionamento desses males, libertando a humanidade dessas tensões e desses conflitos? Resposta: na sabedoria do pensamento de Allan Kardec. Como é que eu vou sair então? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou ter uma oportunidade de criar aqui uma saída para esse problema todo? Né? Ali nós temos ali como se fosse uma mesa de um tribunal, né? De um lado de cá um lado, lá outro lado, e lá ali no meio o juiz, tentando resolver um conflito, resolver uma tensão. Isso acontece todo dia, no mundo inteiro. Né? E tem que se chegar numa condição. A sabedoria racional do pensamento de Allan Kardec busca. São todas essas buscas que está aqui. Então eu repeti a palavra busca para dar ênfase ao que a gente quer. Primeiro, busca da mensagem racional da doutrina espírita. É muito importante. Busca dos ideais rumo à libertação da alma. Precisamos libertar a nossa alma. Busca constante do otimismo e da alegria. Olha só que legal. Buscar o otimismo, buscar a alegria. É isso que eu preciso diariamente. Busca da serenidade interior em nosso coração. Ter o coração sereno, coração em paz. Busca do sorriso espontâneo dentro de nós. Vamos dar um sorriso agora todo mundo? Vamos dar um sorriso? É importante dar um sorriso. Tem uma trova no livro Trovador do Além que diz assim: querendo conformação, diz a Deus de sobreaviso, 7 letras na saudade, 7 letras no sorriso. Vamos sorrir. Se a gente fizer muita cara feia, 48 músculos mexem na nossa face quando a gente faz cara feia. E apenas 16 músculos nos dão a facilidade do sorriso. Então é 3 vezes mais fácil sorrir do que fazer cara feia. E vamos manter o sorriso. Vamos? Então tá. Busca do trabalho renovador e construtivo. Busca da prática desinteressada da caridade. É outro ponto importante dentro do Espiritismo. Busca da vontade de lutar e permanecer firme diante dos desafios. Eu tenho que lutar, me manter firme, porque eu preciso crescer espiritualmente nessa hora. É a minha grande força. E mais os 7 itens que faltaram. Busca do aperfeiçoamento da fé raciocinada. Eu tenho que buscar isso. Busca do fortalecimento dos laços de família. Manter o laço de família na união que eu preciso ter. Busca do perdão incondicional das ofensas, que é o 70 vezes 7 vezes. Busca do respeito aos direitos dos outros. O outro tem direito, eu tenho que respeitar o direito do outro. Busca do conhecimento de si mesmo, que está lá em Sócrates, né? É uma das partes mais importantes do Espiritismo. A questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático e mais eficaz
de se melhorar nesta vida? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Então esse aqui é um ponto importante. Busca da paz dentro de cada um de nós e busca da nossa inadiável evolução espiritual. Inadiável. Eu estou num processo de evolução espiritual, não vou fugir dele. Seja como for, querendo ou não, nós estamos num processo evolutivo. E aqui é a conclusão. Refletindo com Jesus, nosso modelo e guia, e o seu Evangelho de luz, temos ainda a busca constante da libertação e da reforma íntima, superando então as nossas fragilidades íntimas, a par das nossas deficiências, melindres e imperfeições, sob as bênçãos de Deus. É isso que eu posso fazer. Libertar e criar um processo de reforma íntima. Como que é essa reforma íntima? É a escolha do meu livre-arbítrio. Eu sei que eu vou plantar, eu sei que eu vou colher. Isso aí é uma informação importante que já tem 4.500 anos, não é do Espiritismo não, nem do Evangelho é isso. É lá dos Vedas, um povo de 4.500 anos atrás. Falava da sementeira livre, a colheita é obrigatória. E chegou até nós. Como chegou bem, né? Então vamos lá. E a reflexão final. O amor tem tantos significados que todos os dias descobrimos que ele, o amor, significa tudo. Então, meus irmãos, quando eu falo do amor, eu falo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 13, item 1. Aí eu cheguei no que eu quero. Na questão da tensão, do conflito, da dificuldade, do momento em si, dos galhos que existem aí. Essa frase ficou muito bem colocada porque ela mostra ali para mim. O amor tem tantos significados que todos os dias descobrimos que ele significa tudo. Existe alguma lei superior à lei do amor? Não. A parte mais importante do Evangelho é o amor. A segunda é o perdão. Pode olhar, pode observar isso. Quem me disse isso numa conversa muito boa foi o nosso irmão Geraldinho Soares. Vocês conhecem ele, aquele moreninho baixinho? Geraldinho é uma pessoa maravilhosa, né? E nós chegamos a essa conclusão aqui e foi verdade. Aí eu vou falar para vocês até conhecem o que está aqui, mas só para relembrar que diante da questão da tensão, do conflito, das dissensões, das inimizades, dos problemas que surgem com as pessoas, tem essa frase belíssima, esse texto maravilhoso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e até a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, um sino que bate, ou como um tambor que faz barulho, só isso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus, e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os mais pobres, e ainda que eu ofereça o meu corpo para ser queimado em sacrifício, era comum na época do Paulo, acontecia isso, né? Se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor que eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta, não se orgulha. O amor nunca perece, nunca acaba. Assim permanecem agora as três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior de todas elas, porém, é o amor. Quando eu falo isso, meus irmãos, minhas irmãs, a gente fica tão assim, importante, a gente se sente tão bem, que o nosso tema varia dentro da questão do perdão. Tem outra frase do Chico Xavier: às vezes precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Às vezes somos obrigados, precisamos perdoar aquela pessoa que nunca foi capaz de nos pedir perdão. E aqui está uma brincadeirazinha que eu vou dar para vocês, vamos olhar com calma. Liberte as tensões e os conflitos. O que é que vocês estão vendo ali? Pode falar, alguém quiser falar, pode falar. Vamos fazer uma análise desse quadro aí. O que vocês acham? Homens amarros. É.
uma amarra, uma corrente que nos prende, que nos impede de perdão. Vamos voltar àquele quadro amarelinho. A sintonia do endividamento, a sintonia da libertação. Aqui é a sintonia da libertação. Rompeu aquele problema, aquele caos, aquela coisa que foi causada pela tensão e pelo conflito, pela desarmonia, pela falta de compreensão, por alguém querer ser orgulhoso. O Evangelho de Jesus é calmo. Como diz aqui o apóstolo Paulo, nada é superior ao amor. E o amor vai funcionar aqui como aquele elo que rompeu, quebrou, acabou. Soltou as amarras. É isso aqui que a espiritualidade quer de nós. O Chico falou numa mensagem importante um dia, ele falou uma coisa. Quando você desencarnar, chegar lá de lá, não vamos perguntar se você foi espírito, se você teve um anel no dedo, se teve isso, teve aquilo. Vai perguntar qual o bem que você fez, qual o amor que você dedicou, qual a grande força espiritual que você transmitiu. É isso que vão querer saber da gente. Liberte as tensões e os conflitos. Tem uma outra frase bonita aqui, gente. Eu faço essas coisas aqui que fica melhor para me facilitar o trabalho. Antes de tudo, fé em Deus. Depois de tudo, gratidão a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas nossas dificuldades, pelos nossos momentos. E aqui na conclusão, finalmente, a presença de Deus em nossos corações nos proporciona as forças necessárias para que perdoemos infinitamente. Ah, lá os 70 vezes 7 novo lá. Aquelas pessoas que nos magoaram em algum momento, ensejando-nos a capacidade de orar por elas. Pagar o mal com o bem. Exatamente, né? Está lembrado daquela pessoa que nos criou um problema há pouco tempo? Esquecer aquela pessoa, mas orar por ela, pelo progresso dela e pelo nosso. Desejando-lhes o bem, esquecendo as mágoas, revivendo a reforma íntima, limpando o nosso coração, fortalecendo-nos no cumprimento da lei do amor, como Jesus nos orientou e queria de nós através do Evangelho. Então, gente, não é muito difícil, não. Basta o primeiro passo. Você consegue. Liberte as correntes do ressentimento. Agora é outra corrente. Já é o ressentimento. Aquilo que ficou para trás lá daquele problema que teve. Está lembrado? Acabou. Vamos começar amanhã um novo dia. Vamos começar amanhã uma nova etapa. Vamos limpar o coração. Ah, mas foi na família, foi um negócio. Ah, eu paguei um aval no banco. Aconteceu comigo isso. Lá atrás. Não é brincadeira, você passou aperto. Aquele fulano fez eu pagar um aval para ele, sumiu. Passou hoje, já resolveu, já passou. Mas não é brincadeira não, não é? Então, libertados as correntes do ressentimento. Viva a paz dentro de si mesmo. Evite as tensões, evite os conflitos. Viva o amor. O amor como está ali no Paulo, né? E tem uma outra frase do perdão aqui, que está lá na passagem do Efésios, do Paulo também. Ele diz assim: antes, sede um para os outros benignos, misericordiosos. Seja bom, seja misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. É outra passagem importante. Mas a base de tudo está aqui, gente. Aqui está o problema todo, está a solução para tudo. Vamos começar? O que vocês acham? Tem aquela música dos Titãs que fala assim: eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Mais e amado. Exatamente. A música dos Titãs é muito bonita que fala isso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu queria ter entendido aquelas pessoas difíceis como eles são. Eu posso fazer isso. Se eu já tenho um conhecimento maior do Evangelho de Jesus, que esse aqui, se eu já tenho esse conhecimento, eu posso dar um passo à frente.
Não dizer que serei melhor do que o outro, mas eu não posso ser pior do que o outro. Eu tenho que ser grande, eu tenho que ser uma pessoa forte, eu vou vencer, eu vou renovar, eu vou passar por isso tudo e vou viver como nos tempos do momento feliz. É melhor assim. Esse aqui chama um outro trabalho que eu tenho, chama terapia do abraço. Tentar abraçar aquela pessoa que nos causou tensão, conflito, evitando o ressentimento e quebrando as amarras. Não é, gente? Não é bom você fazer isso? Vamos um dia com aquele problema que teve, tentar abrir o braço. Quando você abre o braço, nas reuniões no trabalho da psicologia, da alta psicologia, fala-se isso. Tente dar um abraço, abra o seu braço e faça assim. É o amor de Jesus que estará conosco. Está ali um casal, 2 casais bonitos. Isso aqui que é importante. E hoje se agride tanta mulher, né, gente? É só você ver aí. Eu não gosto nem de falar nisso, né? Mas é duro. Então aqui esse é o momento. É isso que eu preciso. Aqui, para a gente refletir, a tela em branco, é a minha reflexão, é a sua reflexão, é a nossa reflexão. E como naqueles tempos antigos do cinema, que eu gostava de ver os meus bang-bang lá, ver o filme do Mazzaropi, enfim. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, nos dê sempre a paz, que é a paz de Jesus, que ela esteja com todos nós.